Olá pessoas, tudo bem por aí? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Tatiana Oliveira, eu falo aqui do canal Energias e Reflexões, onde eu tiro diariamente uma carta de oráculo com respeito à energia do dia para o coletivo. Hoje, antes de começar o vídeo, me deu aquela intuiçãozinha, aquela vozinha lá para eu abrir o Minuto de Sabedoria. E eu abri, caiu na página 230. E aqui ela diz: não se queixe contra a vida. Se está sofrendo, lembre-se de que ninguém passa por esta terra isento de dores. Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter seus exames de fim de ano. Prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames a que é submetido. Tudo o que nos acontece tem sua razão de ser, e dos males surge sempre um bem. É como diz a palavra de Deus, né? No mundo teremos aflições. Ninguém está livre dela, gente. Ninguém. Tá? Umas mais brandas, outras um pouco mais pesadas. Mas enfim, o peso dos obstáculos que nós encaramos, das provações que nós encaramos também diz muito respeito a nós mesmos, sabe? De que forma você encara o seu obstáculo, a montanha que você tem que subir, não é verdade? Algumas pessoas levam a vida assim com mais facilidade, outras com um peso maior, né? Eu mesma sou uma pessoa que, quando era magoada por alguém, vamos dizer, num relacionamento, independente se é amoroso ou não, um relacionamento com um vizinho, com um amigo, um familiar ou até amoroso, então eu levava aquela mágoa por muito tempo, sofria muito tempo. E quando eu busquei o autoconhecimento, eu comecei a aprender a desapegar disso e a ter um olhar mais carismático até por aquela dor, sabe? Eu recebo, né? Porque não tem jeito, eu vou ter que passar por aquilo ali, mas eu entrego com mais facilidade hoje, eu desapego dela. Eu sei que é difícil, sabe, a gente desapegar de uma dor, às vezes, porque eu vejo aí dois caminhos, sabe? Às vezes uma pessoa desconhecida falou algo pra você, ela nem te conhece, falou aquilo, mas sem querer, aquela pessoa falou algo que realmente te magoou, te machucou, né? Aí eu já entendo que ela foi usada. Talvez Deus tenha posto aquela pessoa aí ali, né? A espiritualidade, da forma que você acredita, e tenha posto aquela pessoa aí ali pra te dar uma cutucada. E a nossa primeira reação é não aceitar, ou é xingar, ou é virar as costas, ignorar, mas aquilo ali fica ruminando. Meu amor, se te magoou, se começou a ruminar, reclamar, ficou chateada, é porque alguma coisa tem ali. Para, respira fundo, analisa, vê o que você pode tirar de bom daquilo ali, o que aquilo ali quis te dizer. Sabe, talvez não seja no contexto geral, mas uma pontinha daquilo ali, né? Ela mexeu com você. Concorda comigo? Quando a coisa não tem nada a ver com você, você sai assim muito mais leve, você nem liga. A pessoa te xinga e tá bom dia pra você também, tá tudo bem. Mas quando tem alguma coisa, a gente fica magoado, a gente fica chateado. Mas o ponto aqui é que encare essa dor como uma escola. É difícil? Não é fácil. Mas conforme você for praticar, cada vez mais você vai entender aquela situação, vai curar e vai se livrar dela. E quando esse peso sai daqui, ó, é uma coisa maravilhosa, tá? Algumas vezes a gente fica magoada também porque é uma pessoa conhecida. E se o erro, no nosso julgamento, o erro foi muito grande, você acha que não tem mais condição de conviver com aquela determinada situação, com aquela pessoa, você vai ter que tomar uma decisão. E a dor, às vezes, foi a única coisa que te restou de ligação com aquela pessoa. Eu ouvi algo muito interessante aqui por esses dias, nessa mesma plataforma. Uma taróloga falou, eu não lembro o nome dela porque eu assisto bastante vídeos, né? Até porque estou em termos de aprendizagem. Então ela falou que às vezes é a única ligação que nós temos com aquele ser, com aquela pessoa que nos matou, é a dor, né? E nós não queremos nos livrar dela, ficamos ali remoendo. Porque a hora que você se curar, você vai dizer adeus. E vai seguir o seu caminho. E tá tudo bem. Para de protelar com isso aí. Te magoou? Aceita que te magoou. É mais rápido.
encara ela, se perdoa, perdoa aquela pessoa. Aliás, agradeça a Deus por ela ter cruzado o seu caminho e ter te mostrado que você precisava curar aquilo ali. Sabia? Então não fique sofrendo muito tempo por algo que você possa curar. Porque se Deus te mandou, se essa palavra te magoa, é porque a dor está dentro de você. Cure. O sentir é muito particular, né? Talvez você sinta mais, o outro sinta um pouco menos. Na verdade, mas ainda assim é sentir. Se te incomodou, cure, agradeça, entregue. Você vai ver o quão mais leve vai ser a sua vida. É só uma prova, é uma provinha. Nós é que damos tamanho a ela. Se você ficar protelando, ela vai se tornar cada vez maior e vai ter uma proporção catastrófica na sua vida. E não deve ser. Nada que vem para nos ensinar tem que ser uma catástrofe. Nos fazer sentir mal, nos deixar para baixo. Pelo menos não por muito tempo. Bom, essa foi a palavra. Eu vou botar para vocês se vocês quiserem printar. Tá? Página 230, Minutos de Sabedoria. Ser Torres Pastorino. Aquele livrinho que eu costumo dizer aqui, ele é bastante conhecido, né? Tempo da minha avó. Enfim. Agora vamos tirar a energia do dia. O deck já está aqui separado. Eu já embaralhei, mas vou dar aquela embaralhadinha básica só para vocês acompanharem. Pedir a espiritualidade que nos guie. Deus, nosso Todo-Poderoso, Pai querido, que nos mostre com sabedoria a melhor carta, a melhor energia para o dia 23 de abril de 2026. E ela virou rapidinho, gente. Vamos lá? A cigana representa uma figura feminina enigmática e intuitiva, muitas vezes associada à sabedoria, intuição e habilidades psíquicas. É um símbolo de feminilidade, mistério e sensualidade, bem como de conexão com o mundo espiritual e a natureza. Indica a presença de uma influência feminina forte e intuitiva em sua vida, alguém que pode oferecer orientação e insight através de sua sensibilidade e intuição. Sugere estar aberto para receber conselhos de uma figura feminina importante em sua vida ou explorar sua própria intuição. Bom, a primeira palavra que vem, assim, a primeira mensagem que vem à minha mente é uma energia feminina. Não quer dizer que seja uma mulher, tá bom? Às vezes uma menina ou às vezes até um menino, um homem. Aquela pessoa que traz a energia feminina, a energia do amor, a energia da compreensão, aquela pessoa que é bastante intuitiva e aprendeu a ouvir a sua intuição. Esteja aberto a conversar, esteja aberto a ouvir. Pode ser uma desconhecida, às vezes Deus usa mesmo, né? A espiritualidade resolve usar uma pessoa para te falar uma palavra. E você encontra uma pessoa que você encontra num trem, no ônibus, num passeio, às vezes sem compromisso. Você tá lá e surge aquela pessoa, começa um papo bacana e ela te fala uma boa palavra. E ela vem com uma boa intuição. Talvez uma mulher com mais idade, que já tem uma certa experiência da vida. Talvez aqui na plataforma mesmo, talvez eu esteja aqui te passando uma mensagem na qual a espiritualidade levou até você. É claro que as mensagens nunca vão bater para todo mundo, né? A energia, são muitas energias no mundo, isso aqui é um coletivo, então você põe na sua situação, tá? Naquela situação que você de repente pensou aí nesse momento, ou que você vê que encaixa. Não force energia. Mas vamos voltar à carta. Ela representa a figura feminina, o enigma, né? A intuição, muitas vezes associada à sabedoria, aquela pessoa que às vezes você admira e enxerga como sábia. Ela pode te trazer uma palavra. Às vezes, onde a gente menos espera, a gente ouve uma palavra de um colega de trabalho, ou em um lugar qualquer, você está numa rede social qualquer e abre e aparece aquela mensagem para você. Pode parecer que é só algoritmo, mas tem um dedinho da espiritualidade ali. Se aquela palavra te diz respeito, ela vai te encontrar. Esteja aberto a ouvir isso.
Esteja aberta a ouvir esta pessoa e não julgue a pessoa pelo que você vê, porque você talvez julgue de forma errada. Quantas vezes a gente já não se enganou? Você nunca se deparou com uma pessoa que você falou assim: nossa, eu achava que você era mentira, que você era assim, você era assim. Você é completamente diferente do que eu imaginava. Eu mesma já ouvi muito isso na minha adolescência. Porque eu era muito tímida, gente. E ainda sou um pouquinho. E essa minha timidez me levava para esse lado, né? Porque eu enrijecia demais. Eu compreendo hoje que também faz parte do ego. Então, às vezes, você não dá nada para aquela pessoa, mas ela senta ao seu lado e te dá uma palavra bacana. Talvez não para agora, talvez nem fale do seu passado. E você não leva muito a sério. E aí passam os dias, meses, não sei. A leitura é sempre atemporal, né? A energia é sempre atemporal. Então, você simplesmente passa por aquela situação e lembra daquela palavra. Caramba. E aí você começa a ouvir mais, a buscá-la mais. Pode ser a sua mãe, a sua esposa, a sua irmã, a sua amiga, a sua vizinha. Não necessariamente a mulher, mas a energia daquela pessoa. Tem muitos homens com a energia de intuição muito forte. Tem muitos homens que foram criados apenas pela mãe, pela avó, e eles têm um pouco mais a energia de amor, eles são cheios de água, ainda que não tenha lá nos seus signos. Não é verdade? Quantos homens são tão amorosos? Ao contrário do que se fala por aí, que todos os homens são iguais, não são não. Tá? Acredite. Ouça aquela voz, quando você ouvir aquela palavra, ouça com atenção. Ela pode te ajudar. Aliás, uma palavra, às vezes, pode te levantar e acabar mudando a sua vida. Quantas vezes a positividade de alguém, a palavra de alguém, o ensino de alguém, não nos impulsiona na vida a querer melhorar, a querer mudar, a querer transformar ou mudar de rota. Eu vou pôr a carta aqui para vocês. Quem quiser printar. Dá uma olhada, printa ela, preste atenção, reflete você aí, você com você. Seja honesto consigo mesmo. Aproveite, um bom conselho é sempre um bom conselho. Fica com Deus, gratidão, boas energias para o seu dia.